Bem, continuando os exercícios, certo? A gente está comentando aqui uma parte sobre polaridade, né, da molécula e das ligações, tá? E aí nós vimos algumas situações, como por exemplo, toda molécula diatômica formada por átomos iguais vai ser apolar, tanto a ligação como a própria molécula. Moléculas diatômicas formadas por átomos diferentes, tanto a ligação covalente como a própria molécula vai ser polar, tá? O nosso caso, que vai dar um pouquinho mais de trabalho de interpretação, é quando as moléculas forem formadas por mais de dois átomos, não é? E aí a gente vai discutirmos uma grandeza, que é o momento dipolar, que é a soma vetorial das ligações presentes em torno do átomo central da molécula. Se esse momento dipolar for igual a zero, a molécula é apolar. Se esse momento dipolar for diferente de zero, a molécula é polar. Bom, então, qual é a minha tarefinha? Identificar se o momento dipolar foi igual ou diferente de zero. Como é que eu vou verificar isso? Nós vamos analisar os pares de elétrons ligantes ou não ligantes em torno do elemento central. Tá? Esses pares de elétrons que nós iremos considerar como nuvens eletrônicas. Tá certo? Por quê? Porque eu posso ter um par ou mais de um par formando a mesma ligação entre dois átomos. Quando isso acontece, esses dois pares ou três pares, tá? Se comporta como se fosse uma única nuvem eletrônica. Tá bom? Lembrando, ó, olha o que eu falei. Par ou pares de elétrons ligantes ou não ligantes. Não importa se o par de elétrons está formando ligação com outro átomo ou não. Ele vai ser considerado como uma nuvem eletrônica. Tá? E aí, se o número de nuvens eletrônicas em torno do elemento central for igual à quantidade de átomos ligantes iguais, o momento dipolar é igual a zero e a molécula vai ser apolar. Se o número de nuvens eletrônicas em torno do elemento central for diferente da quantidade de átomos iguais ligantes, o momento dipolar é diferente de zero e a molécula passa a ser polar. Beleza? E aí, nós respondemos aqui, resolvemos aqui o exercício 4, né? Mostrando justamente isso. Ora, você aqui um pouco breve, só para lembrar. Veja o item a molécula do gás cloro, Cl2. Uma molécula diatômica, formada por dois átomos, e os dois átomos são iguais. Então, tanto essa ligação é uma ligação covalente apolar, como a própria molécula é apolar. Observe o item B, aquilo que eu comentei com vocês. Ó, não importa se o par de elétrons é ligante ou não ligante. Aqui, cada tracinho representa um par de elétrons ligante, do enxofre com hidrogênio, e os pontinhos representam pares de elétrons não ligantes em torno do elemento central, que no nosso caso é o enxofre. Então, veja que nós temos aqui 4 nuvens eletrônicas, par de elétrons ligantes ou não ligantes em torno do elemento central da molécula, nuvem eletrônica. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 2 átomos ligantes iguais, que são 2 hidrogênios. Quando isso acontece, quando o número de nuvens eletrônicas for diferente da quantidade de átomos iguais ligantes, o momento dipolar é diferente de zero e a molécula passa a ser polar. Beleza? Dando um pulinho aqui no item G, ó. Não importa se a ligação que ocorre entre a molécula diatômica, entre os átomos de uma molécula diatômica, se é uma ligação simples, dupla ou tripla, como é o caso aqui da molécula do gás de nitrogênio. Tá? Veja, embora seja aqui uma ligação tripla, mas está formando uma única ligação, que é nitrogênio com nitrogênio, é uma única nuvem eletrônica. Não importa se os átomos se estão ligados por ligação simples, dupla ou tripla. Se estiver entre átomos iguais, tanto a ligação como a própria molécula é apolar. Ok? No caso da letrinha H, para eu falar aqui, ó, da nuvem eletrônica formada por mais de um par. Não é? Então, observe que aqui, em torno do carbono, eu tenho 4 pares de elétrons formando ligações, mas apenas 2 nuvens eletrônicas. Não é? Essa ligação dupla, né, é uma ligação só entre enxofre e carbono.
Então, ela comporta-se como se fosse uma única nuvem eletrônica. A mesma coisa que o outro par. Tá? Então, nesse caso, nós temos duas nuvens eletrônicas e dois ligantes iguais. Dois átomos ligantes iguais. Bem, quando o número de nuvens eletrônicas for igual à quantidade de átomos ligantes iguais, o momento dipolar vai ser igual a zero e a molécula vai ser apolar. Beleza? Bom, então aqui foi só para a gente lembrar de como determinar o momento dipolar de uma molécula formada por mais de dois átomos. Tá certo? Lembrando da definição do que é nuvem eletrônica, par ou pares de elétrons, uma mesma região em torno de um elemento central. Ok? Bem, então, continuando os exercícios, a gente terminou aqui o exercício 4, vamos para o exercício 5. Na escala de eletronegatividade, tem-se lítio com 1 de eletronegatividade, hidrogênio 2,1, bromo 2,8, nitrogênio e oxigênio. Esses dados permitem afirmar que entre as moléculas a seguir, a mais polar é aquela que vai ter o caráter maior de polaridade, vai ser aquela que apresentar a maior diferença de eletronegatividade entre os átomos que a constituem. Bom, de cara aqui, a gente já elimina o item A e o item alternativa A e alternativa E. Por quê, professor? Porque eu quero saber quais são as mais polares. E toda molécula diatômica formada por átomos iguais, né, no caso aqui, gás oxigênio, ó, O2, certo? Ó, do A para o B aqui, ó. Oh, tô uma raiva quando faz isso. Não tem nada não, a gente conserta aqui. Ó, tá? Veja, no item A nós temos a molécula do gás oxigênio, uma molécula diatômica formada por átomos iguais, apolar. Tá? E aqui também, né, ó, no item E, ó, observe, também uma molécula diatômica formada por átomos iguais. Tá? Então, também vai ser apolar. Certo? Bom, vamos ver aqui entre o lítio e o bromo. Qual vai ser o valor da diferença de eletronegatividade, né, do lítio e do bromo? Bom, então veja, o lítio tem eletronegatividade 1, o bromo 2,8. Diferença de eletronegatividade. Na matemática, quando eu falo diferença, é uma subtração. Tá? Quando eu falo adição, é uma soma. Tá certo? Então, se eu pegar a eletronegatividade do bromo e subtrair da do lítio, eu vou ter quanto? A gente vai ter 1,8, né? 2,8 menos 1, eu vou ter 1,8 de eletronegatividade. E a molécula, como existe uma diferença de eletronegatividade, a molécula vai ser o quê? Polar. Certo? Vamos agora para o óxido de nitrogênio. Tá? Vamos ver a eletronegatividade do nitrogênio e do oxigênio. Bom, do oxigênio é 3,5, do nitrogênio, 3. Então, a eletronegatividade aqui vai ser 3,5 menos 3, 0,5. E como existe uma diferença de eletronegatividade, a molécula também vai ser o quê? Polar. Agora, como o item B tem uma diferença de eletronegatividade maior do que no item C, o item B é mais polar do que a molécula do item C. Tá certo? Vamos fazer agora da alternativa D. Hidrogênio e bromo. Bom, o bromo 2,8, o hidrogênio 2,1. Fazendo a diferença de eletronegatividade, nós vamos ter 0,7, não é isso? E como existe uma diferença de eletronegatividade, a molécula também vai ser polar, tá? Bom, então vimos aqui, a pergunta é, qual das alternativas indica a molécula mais polar?
a mais polar vai ser aquela que vai apresentar a maior diferença de eletronegatividade. E isso está sendo indicado no item B. Dúvida, gente? Acompanharam aí direitinho o raciocínio, como foi feito? Dona Laura, Débora, João Vitor. Tudo certinho? Eu preciso que vocês interajam comigo aqui, tá bom? Certo, Débora. Muito bem. Beleza, João? Tranquilo, tá? Até para eu saber se vocês estão entendendo, se estão acompanhando. Qualquer coisa, pode abrir o microfone, interromper, tá? Fiquem à vontade. Só não acumule dúvida, tá legal? Bem, vamos lá. Então, aqui, tranquilo, né? O que tem que ficar aqui para nós? Tá? Estou determinando aqui a questão da polaridade das moléculas, no item 5. Qual vai ser a molécula com maior caráter polar? Aquela que apresentar a maior diferença de eletronegatividade. Tá certo? Bem, e aí não se preocupem, porque ou ele tem que dar, como foi feito aqui no exercício, os valores da eletronegatividade, ninguém vai decorar a eletronegatividade de todos os elementos químicos da tabela periódica, tá bom? Então tem que ser fornecido para a gente poder trabalhar. Ou nos dar meios da gente determinar quem é o mais eletronegativo. Por exemplo, lá no primeiro exercício, deixa eu ver aqui se foi no primeiro exercíciozinho aqui, ó, tá? Ele deixou claro que são elementos de uma mesma família. Aí isso aí eu tenho que ter esse conhecimento da tabela periódica, que numa mesma família a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Por isso que nessa sequência aqui, ó, do flúor, cloro, bromo e iodo que são os elementos da família dos halogênios, grupo 17 da tabela periódica, tá? O mais eletronegativo é quem? O flúor. Então, quem vai ter a maior diferença de eletronegatividade quando estiver ligado com hidrogênio vai ser ele. Portanto, quando tem a maior diferença de eletronegatividade, é a mais polar. Então, aqui ele não forneceu os valores de eletronegatividade, mas os elementos são todos de uma mesma família. Aí isso aí eu tenho que saber que é definição, são conceitos da tabela periódica, propriedades periódicas e aperiódicas na tabela. Tá? Aí eu tenho que estar com isso aí na cachola, que numa mesma família a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Ok? Só lembrando, indicando como é que tem que ser feito aqui. O exercício tem que nos dar condições de responder. Certo? O 6. Dentre as alternativas a seguir, indique a que contém a afirmação incorreta. Ou seja, ele quer o que está errado. Ligação covalente é aquela que se dá pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Isso é verdadeiro. Né? Qual a diferença entre ligação iônica e ligação covalente? Na ligação iônica, ocorre transferência de elétrons. Alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. Tá? Existe uma transferência. Na ligação covalente, forma-se par ou pares de elétrons que serão compartilhados entre os átomos que estão formando a ligação. Então, o item A é verdadeiro. Não vamos marcar porque ele quer que a gente indique o que está, qual alternativa está errada. O composto covalente HCl é polar devido à diferença de eletronegatividade existente entre os átomos de hidrogênio e cloro? Sim, isso é verdade. Não é? A polaridade nas moléculas ocorre pela diferença de eletronegatividade que existe entre os átomos que constituem a molécula. Ok? Então, átomos diferentes, eletronegatividades provavelmente também diferentes. Tá bom? Então, não vamos marcar porque isso aí está correto. C. O composto formado entre um metal alcalino e um halogênio covalente. Opa! Lembra disso? Tá? Quando é que ocorrem as ligações iônicas? Ocorre entre metal com ametal ou metal com hidrogênio. Quando é que ocorre a ligação covalente? Ametal com ametal, hidrogênio com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Então aqui, ó, metal alcalino com halogênio, halogênio é um ametal. A família dos halogênios, né? Ó, os halogênios são ametais. Então, ó, metal com ametal, ligação iônica. E ele está dizendo para nós que a ligação é covalente. Então,
É essa alternativa aqui que nós iremos marcar, tá? Que é o que está errado. Bom, só comentando as outras. Item D. A substância de fórmula BR2 é apolar? Sim, está aí o tempo todo comentando, né? Moléculas diatômicas formadas por átomos iguais, apolar. Tá? A substância de fórmula CaI2 é iônica? Sim. Ca é o símbolo do cálcio e é o iodo. Cálcio é um metal alcalino terroso. Então, metal com a metal, ligação iônica. Verdadeiro também. Então, confirmado aqui que a alternativa, que a gente iremos marcar que está errada, é a alternativa C. 7. O gás carbônico, dióxido de carbono, apresenta 4 ligações covalentes. Bom, veja só. Nesse caso aqui, tem duas situações para a gente olhar. Primeiro, né, consultando a tabela periódica, a gente verificar o número atômico de cada um. E aí, fazendo a configuração eletrônica, a gente verifica que o carbono tem 4 elétrons na última camada e o oxigênio 6. Ou seja, o carbono tem que formar 4 ligações e o oxigênio tem que formar uma ligação dupla. Tá? Então, para ganhar tempo, já está feito aqui, ó, nessas alternativas aqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui mais na frente. Ó, mas vamos aproveitar aqui. Ó, o oxigênio é da mesma família do enxofre. Tá? Então, quando ele formar ligações com o carbono, vai ter o mesmo comportamento que o enxofre. Então, em vez aqui, ó, de ser enxofre, coloca o O. E aí a gente vai ter a seguinte molécula. Ó. Deixa eu escrever aqui ela para vocês. Então, eu vou ter o oxigênio, ligação dupla, carbono, ligação dupla, oxigênio de novo. Pronto. É isso aqui que a gente vai ter, tá? Você consultando a tabela, você vai ver que o carbono é tetravalente, forma 4 ligações, e o oxigênio é bivalente, tá? Só forma 2. Então, esta é a fórmula estrutural do dióxido de carbono, tá? Então, observa que a gente tem, estamos tendo 4 ligações covalentes, tá certo? Comum, não é? Tá? E a molécula vai ser apolar. Por que apolar? Porque eu tenho aqui, embora seja uma ligação dupla, a gente vai ter um comportamento de uma única nuvem eletrônica. Então, eu tenho 2 nuvens eletrônicas e 2 átomos ligantes iguais. Tá certo? Então, quando o número de nuvens for igual à quantidade de átomos ligantes iguais, o momento dipolar é igual a 0 e a molécula é apolar. Tá? Agora, a ligação que ocorre, veja, tá? A ligação é uma ligação dupla, professor. Sim, não tem problema. Os átomos que estão formando essa ligação, ou essas ligações, são átomos iguais ou diferentes? O carbono é diferente do oxigênio. Então, ligação covalente entre átomos diferentes, a ligação é covalente polar. Tá certo? A ligação é covalente polar. Embora a molécula seja apolar. Tá certo? Então, eu vou olhar a alternativa que indica isso. Tá? Mas não é uma ligação dupla, você não disse que era uma ligação só? Não, eu disse que tinha um comportamento de uma única nuvem eletrônica, mas não deixa de ser duas ligações. Apenas como está ocorrendo, né, entre os mesmos átomos, né, no mesmo lugar aqui da molécula. Então, ela tem um comportamento de uma única nuvem eletrônica, mas continua sendo duas ligações. Bom, então eu tenho 4 ligações covalentes comuns polares, porque ocorrem entre átomos diferentes, e a molécula vai ser apolar. Tá certo? Então, o que está sendo indicado isso no item A. 4 ligações covalentes comuns polares e molécula polar, sim. E molécula apolar, sim. Tá? As ligações são polares, embora a molécula seja polar. Apolar, desculpe. Tá certo? Bom, vamos para o 8.
Um líquido com moléculas polares sofre influência de um campo elétrico externo, provavelmente devido a uma orientação das moléculas do líquido. Nessas condições, sofre influência de um campo elétrico externo. Bom, ou seja, quem vai passar por aqui, a molécula que passar por aqui, tem que ser uma molécula polar, tá certo? Então, em outras palavras, o que ele está querendo da gente aí? Olhando as fórmulas moleculares, identificar qual dessas moléculas é polar, tá? A pergunta é essa. Bem, de cara, nós já aprendemos que, nesse caso aqui, entre da alternativa C e da alternativa E, a gente já descarta. Por quê? Porque moléculas diatômicas formadas por átomos iguais são moléculas apolares. E aí, moléculas apolares não têm essa característica de sofrer influência de um campo eletromagnético externo, somente as polares. Tá? Bom, o dióxido de carbono, a gente fez aqui anteriormente, ó, tem o mesmo comportamento do dióxido de carbono, né? Aqui é do dióxido de enxofre, né? Dióxido de enxofre. Não, aqui é disulfeto de carbono, desculpa. Tá? Dióxido de carbono é o CO2. Bem, veja, o CS2 está aqui, ó, nós na resolução anterior, nós determinamos que é uma molécula apolar. Tá? Tá certo? Ó, tá aqui, ó. Hzinho apolar. Tá certo? Bom, certo? Então aqui também a gente já descarta o CS2. Bom, ficamos entre a alternativa D e a alternativa A. Bem, vamos analisar a alternativa A. Tá? O que nós temos? Nós temos um cloro. Deixa eu fazer assim. Olha o que nós temos aqui. Nós temos o cloro. Deixa. O cloro ligado ao carbono e está ligado a outro cloro. Não é isso? E aí eu vou ter um cloro em cima, não é? Formando uma ligaçãozinha aqui. Vou colocar o tracinho, não, você já sabe que tem um tracinho ali, tá? E outro cloro aqui embaixo. Então veja, observe que nós temos será que eu vou ter que fazer assim para não ter problema? Vou fazer. Tem que comprar uma mesa digitalizadora, que não tem como não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai dar certo, viu? Eu creio que sim. Pronto. Pronto. Tá certo? Não ter dúvida aí. Deixa eu ver aqui. Não ficar muito perfeitozinho não, mas dá para entender. Pronto. Tá? Então veja que nós temos 4 nuvens eletrônicas em torno do elemento central, que é o carbono. E quantos ligantes iguais em torno dele? 4. Então, quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas, tá? 4 nuvens eletrônicas e 4 ligantes iguais, a molécula vai ser apolar, tá? Então, consequentemente, só ficou a alternativa D para ser apolar. Mas aí, vamos fazer aqui, ó. Essa mesma estrutura aqui, só que agora
em vez de ter um cloro, eu vou ter um hidrogênio. Então, ó, cloro, ligação carbono, cloro, certo? E aqui, ó. Vamos fazer assim, que aí... Pronto. Trabalheira, né? É isso mesmo. Pronto. Vou fazer aqui. E embaixo. Então, nesse caso, nós estamos tendo novamente as 4 nuvens eletrônicas, mas apenas 3 ligantes iguais, tá certo? Então, 4 nuvens. Então, quando isso acontece, a molécula é polar, ok? Bom, gente, aqui eu estou tentando fazer da melhor forma possível, tá? Pronto, certo? Vai ficar bonitinho. Beleza? Bom, então, tranquilo quanto a isso. A questão 9, ó, no hidrogênio líquido, as moléculas estão unidas por ligações. Veja só. Tanto aqui a questão 9 como a questão 10, a gente vai deixar aqui um pouquinho em stand-by, porque trata-se do nosso próximo tópicozinho que a gente vai comentar daqui a pouco, ou na próxima aula, que são as forças intermoleculares, tá? As forças que atuam, o tipo de força que atua entre uma molécula e outra. Certo? Então, 9 ou 10 vai ficar em stand-by. Vamos para o 11. A teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência é capaz de prever a geometria de várias moléculas. De acordo com essa teoria, é correto afirmar que a molécula, né, de ácido sulfídrico apresenta geometria linear. Ora, tá? Cuidado aqui. O que nós temos aqui? Ó? O H2S. Tá? Então, é essa estrutura aqui. Lembre-se que eu não vou fazer lá para a gente ganhar tempo. Tá? H2S. É aqui, ó. Tá certo? Então, quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas, não é isso? Ou, no caso aqui, 4 pares de elétrons e apenas 2 ligantes aqui contra a geometria, não importa se são átomos iguais ou diferentes. Essa historinha, essa definição de átomos iguais e diferentes em torno do elemento central é para determinar a a polaridade da molécula. A geometria é uma outra coisa, embora eu use aqui também os pares de elétrons que estão em torno do elemento central. Tá certo? Então, observe que eu tenho aqui 4 nuvens eletrônicas e apenas 2 ligantes. Quando isso acontece, a gente tem até no nosso livrozinho que a gente comentou na nossa última aula, certo? A geometria da molécula vai ser angular. Beleza? Então, cuidado, ó. Por isso a importância não só de eu saber escrever a fórmula estrutural, mas também a fórmula eletrônica, tá? Por esse motivo. Para eu identificar se existe pares de elétrons ligantes ou não ligantes. Porque quando a gente coloca somente a fórmula estrutural, a gente não leva em conta os pares de elétrons não ligantes. Certo? Então, tem que ter essa habilidade, tá? Bom, então aqui no nosso caso, certo? A molécula do dióxido do ácido sulfídrico apresenta geometria linear? Não, é angular. A molécula do dióxido de carbono apresenta geometria angular? Não, é linear. É aqui, ó, tá? Quando eu tenho 2 nuvens eletrônicas e 2 ligantes. Veja que não tem nenhum par de elétrons em torno do carbono
não ligante. Tá bom? Então, quando isso acontece, a geometria é linear. E ele está dizendo aqui que é angular. Está errado. A molécula do ácido fosfídrico apresenta geometria piramidal. Opa! Aí aqui sim, ó, o fósforo, ele tem 5 elétrons na última camada. O hidrogênio só forma uma ligação. Então, o que eu consigo visualizar aí? Que o fósforo vão ter, ó, a moléculazinha do fósforo vai ser assim. Deixa eu... A gente vai ter o hidrogênio, tá? Hidrogênio ligado ao fósforo, com outro hidrogênio, certo? Aí eu vou ter aqui embaixo um outro hidrogênio, e aqui em cima do fósforo, ó, nós vamos ter dois pontinhos aqui, deixa eu ver se eu... Pronto, certo? É isso aqui que a gente vai ter. Então, observe que vamos ter 4 nuvens eletrônicas. Lembre-se que o par de elétrons não ligantes também se comporta como uma nuvem eletrônica, tá? E apenas 3 ligantes. Então, quando o número de nuvens for diferente do número de ligantes, ela vai ser piramidal. Nesse caso aqui, né? 4 nuvens e 3 ligantes, piramidal. Tá? Se fosse 4 nuvens e 4 ligantes, tetraédrica. Não é? 4 nuvens e 2 ligantes, como é o caso aqui, tanto da água como do ácido sulfídrico. Tá? 4 nuvens e 2 ligantes, angular. Então não pode esquecer, viu? A molécula da água não é linear. Ela é angular, tá certo? Quanto à sua geometria. E quanto à polaridade, ela não é apolar, ela é polar, tá certo? Bom, então tá aqui o porquê da molécula do ácido fosfídrico C ter geometria piramidal, tá certo? Bom, a molécula do cloreto de bromo, de boro, apresenta geometria angular? Não, ela é trigonal. E o SF2 apresenta geometria linear? Não. É a mesma coisinha aqui, lá, ó. O enxofre forma 2 ligações, mas tem mais 2 pares de elétrons, não é? Tá? Ela vai ser angular, ok? Então, tá a geometria de acordo com a molécula e na alternativa C. Gente, muito importante vocês estarem sempre exercitando, passar da fórmula molecular para a fórmula estrutural, tá certo? O que eu preciso fazer? Saber o número atômico ou a posição na tabela periódica. Tem muitos elementos a gente consegue determinar a quantidade de elétrons da última camada pela posição da tabela periódica, principalmente os elementos representativos, em que o número da família que ele pertence indica a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Família 1A, metais alcalinos, 1 elétron na última camada. Família 2A, metais alcalinos terrosos, 2 elétrons na última camada. Certo? Então, sabendo a quantidade de elétrons de valência e que tipo de ligação está ocorrendo, a gente consegue montar a formulazinha estrutural. Muito importante vocês praticarem isso, tá bom? Porque senão, ó, vai ter dificuldade
em passar da fórmula molecular para a fórmula estrutural. Tá? E aí vai dificultar para você a identificação tanto da polaridade da molécula como da sua geometria. Ó, é muito comum o aluno, eita, fósforo com hidrogênio, e colocar só o pH3 aqui, ó, e esquece do par de elétrons que não forma ligação presente no fósforo. Aí iria fazer tudo errado. Iria dizer que essa molécula seria apolar e que sua geometria seria trigonal, desde que ela é piramidal e sua polar, né? Quanto à polaridade. Tá certo? 12. Assinale a alternativa em que não há exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. Bom, a letra A está correta, né? Essa aí é fácil. Toda molécula diatômica formada por átomos iguais é linear. Está correto. O item B, a gente acabou de comentar aqui, ó, CO2, está aqui feito ele, ó, dióxido de carbono, ó, só tem 2 nuvens eletrônicas e 2 ligantes. Número de nuvens, né? Igual ao número de ligantes, tá certo? Nesse caso aqui, 2 nuvens, 2 ligantes, linear. Água angular, aquilo que eu falei ainda há pouco, não pode esquecer, tá? Porque é muito comum quando você bota aqui a fórmula estrutural da água, você esquece dos pares de elétrons em torno do oxigênio, ó. Vou voltar de novo para cá, lembra? Tá? O oxigênio é da mesma família do enxofre, ó. Então vai ter o mesmo comportamento. 2 pares de elétrons não ligantes. Tá? A água é angular, não esqueça. O CCl4 a gente fez agorinha, não foi? Ó, o tetracloreto de carbono está aqui, ó. Beleza? Ela vai ser tetraédrica. 4 nuvens, 4 ligantes, geometria tetraédrica. Certo? E aqui está errado aqui, é o BF3, que é piramidal, não é trigonal. O bromo, desculpe, o boro não tem par de elétrons não ligantes em torno dele. Certo? Bem, gente, então não esqueçam de fazer os exercícios da página, os exercícios praticando da página 415, tá certo? Tá? Que aí iremos 416, desculpa. Praticando da página 416, tá bom? Então, fazendo esses exercícios,